Eu te avisei que faria da sua vida um inferno. E eu sempre cumpro minhas promessas. A frase de Su-ho ainda ecoava nos ouvidos de Lana, enquanto o jato particular do Grupo Park cortava as nuvens em direção à França. A viagem para Paris não era uma lua de mel. Era uma missão diplomática de alto risco para salvar a fusão bilionária da empresa. Obrigados a manter a fachada de casal apaixonado para as redes sociais e para os acionistas, que vigiavam cada postagem. Lana e Su-ho viviam um teatro exaustivo, assim que chegaram ao hotel de luxo, com vista para a Torre Eiffel. A realidade gélida do contrato voltou a se impor. Park Hye-rin, em sua vigilância materna, quase obsessiva, havia garantido que eles ficassem na suíte nupcial, com apenas uma cama king size e um ambiente projetado para o romance. Lana sentiu o estômago dar um nó ao ver as pétalas de rosa espalhadas pelo lençol de seda. Su-ho, por outro lado, soltou uma risada ríspida e carregada de sarcasmo. Minha mãe realmente acredita em milagres. Ou ela acha que eu perdi o meu critério, ele disse, jogando o paletó sobre uma poltrona de veludo, com um desdém que cortava o ar. O espaço entre eles naquele quarto era um campo minado, carregado de eletricidade estática. Lana tentava se ocupar desfazendo as malas, evitando qualquer contato visual, mas o perfume amadeirado de Su-ho parecia preencher cada centímetro cúbico do ambiente. A tensão era palpável, física quase sólida. Durante o primeiro jantar oficial na Cidade Luz, Lana brilhou em um vestido esmeralda, que realçava seu tom de pele e sua postura inabalável. Su-ho, apesar de manter a máscara de marido dedicado para os convidados, apertava a cintura dela com uma força que beirava a possessividade, seus dedos queimando através do tecido fino. Ele não conseguia admitir, mas a presença de Lana, sua inteligência ao conversar com os magnatas franceses e a forma como ela não se deixava intimidar pelo luxo, estava começando a corroer sua resistência. Naquela noite, sob o brilho das luzes de Paris, Lana percebeu que o ódio de Su-ho estava se transformando em algo muito mais perigoso. Uma necessidade que ele não conseguia mais controlar, apenas com palavras rudes. O sol da tarde francesa banhava o terraço do hotel, quando Lana decidiu buscar um momento de paz na piscina privativa. Ela acreditava que Su-ho estaria ocupado em reuniões intermináveis, mas o destino tinha outros planos. Usando um biquíni simples, que realçava suas curvas naturais, e a beleza crua que o excesso de luxo dos Park tentava domesticar, ela mergulhou nas águas cristalinas. Quando emergiu, cotejando e sentindo o calor do sol na pele, deu de cara com Su-ho, sentado em uma espreguiçadeira, observando-a com uma intensidade que ela nunca tinha visto antes. Não era apenas o olhar do homem que a desprezava, era o olhar de um predador que finalmente reconhecia o valor da sua presa. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som da água batendo na borda da piscina. Lana caminhou até sua toalha, sentindo cada centímetro do seu corpo ser mapeado pelos olhos escuros dele. Você não deveria estar em uma conferência? Ela perguntou, tentando manter a voz firme apesar do coração martelar contra as costelas. Su-ho não respondeu de imediato. Ele se levantou, caminhando até ela com uma lentidão predatória. Eu decidi que observar a minha esposa era um investimento melhor. Ele murmurou, a voz rouca e carregada de um desejo que ele não se dava mais ao trabalho de esconder. Ele parou a centímetros dela, o calor do corpo dele emanando como uma fornalha. O toque foi inevitável. Su-ho estendeu a mão e afastou uma mecha de cabelo molhado do rosto de Lana, seus dedos roçando levemente a mandíbula dela. Foi um gesto pequeno, mas que carregava o peso de meses de repressão. Naquele momento, Lana viu através da máscara de gelo. Viu a dor, a solidão e uma fome de afeto que ele tentava sufocar com arrogância. Ela não recuou. Pela primeira vez, ela viu o homem por trás do monstro. E a eletricidade entre eles tornou-se insuportável. A armadura de Su-ho estava rachando. E ele sabia que, se não se afastasse naquele segundo, o contrato seria a última coisa em sua mente. A noite final em Paris foi o ponto de ruptura definitivo para o casal. O evento de gala tinha sido um sucesso estrondoso para o Grupo Park.
e o álcool e a adrenalina da vitória corporativa serviram como o combustível final para a tensão que vinha acumulando. De volta à suíte, o clima mudou instantaneamente. Não havia mais necessidade de atuar para as câmeras, mas eles não conseguiam mais voltar aos papéis de estranhos hostis. Lana estava diante da janela, observando o brilho da Torre Eiffel. Quando sentiu a presença de Su-ho logo atrás dela, o toque dele no seu pescoço foi lento, possessivo e carregado de uma urgência que nenhum dos dois conseguia mais negar. "Diga para eu parar, Lana." Ele sussurrou contra a pele dela, a respiração quente causando arrepios que ela não conseguia controlar. Lana não disse. Ela se virou e encontrou um olhar que não pedia permissão, mas que implorava por uma conexão. O que se seguiu foi uma entrega física devastadora. Uma colisão de ódio, dor e uma atração que transcendia qualquer cláusula contratual. Nos braços um do outro, eles deixaram de ser o herdeiro amargurado e a estudante órfã. Tornaram-se apenas dois seres humanos famintos por algo real. Su-ho a possuiu com uma intensidade que falava tudo o que ele se recusava a verbalizar. E Lana respondeu com a mesma força, deixando que suas unhas marcassem as costas dele como prova de que ela estava ali, presente e viva. Foi a noite mais honesta de suas vidas. No entanto, o amanhecer trouxe de volta a realidade gélida. Su-ho acordou antes dela, e o peso da vulnerabilidade que ele sentiu ao se entregar a alguém que ele deveria apenas usar o transformou novamente em pedra. Quando Lana abriu os olhos, ele já estava vestido com seu terno impecável, a expressão vazia de volta ao rosto. O que aconteceu aqui foi um erro biológico. "Lana, não espere que isso mude os termos do nosso acordo", ele disse, as palavras saindo como navalhas. Ele saiu do quarto sem olhar para trás, deixando Lana sozinha entre os lençóis que ainda cheiravam a ele, com o coração estilhaçado por perceber que, para Su-ho, a intimidade era apenas outra forma de guerra. O retorno para os Estados Unidos foi como um mergulho em um oceano de gelo. Su-ho parecia punir Lana por cada segundo de prazer que tiveram em Paris. Ele tornou-se mais ríspido, mais ausente e mais cruel em seus comentários. Para ele, ter desejado Lana era uma fraqueza que ele precisava erradicar. Ele passou a usar a sua secretária de forma agressiva para marcar território e manter Lana à distância. A mulher, percebendo a abertura, começou a agir como se fosse a verdadeira dona da vida de Su-ho, entrando e saindo da cobertura com uma liberdade insultuosa. Lana assistia a tudo com uma calma estoica que parecia enfurecer Su-ho ainda mais. Ela se recusava a dar a ele o prazer de vê-la chorar ou implorar por atenção. O ápice da humilhação aconteceu no aniversário de Lana. Ela não esperava joias ou festas, mas mantinha a esperança secreta de uma palavra humana. Ela preparou um jantar simples, colocou uma vela em um pequeno bolo e esperou na sala escura. Su-ho chegou tarde, acompanhado da secretária. Eles entraram rindo de uma piada interna, e Su-ho passou por Lana como se ela fosse invisível, um móvel sem importância na sala. Ele nem sequer reconheceu a mesa posta. "Vá dormir, Lana, você está ocupando espaço", ele disse friamente, antes de subir para o escritório com a outra mulher. As lágrimas que Lana derramou naquela noite no tapete da sala não foram de ciúmes. Foram lágrimas de luto por um homem que ela agora sabia que existia, mas que preferia se matar por dentro a aceitar o amor dela. Dias depois, movida por um último impulso de tentar entender o que restava entre eles, Lana foi ao escritório de Su-ho sem avisar. Ao abrir a porta, o cenário foi o golpe final. A secretária estava sentada no colo dele, em uma posição de intimidade indiscutível. Lana não fez escândalo. Ela apenas sustentou o olhar de Su-ho por um segundo eterno e viu o brilho de culpa, misturado com desafio nos olhos dele. Ela deu as costas e saiu, decidindo naquele momento que o contrato poderia continuar, mas que a sua alma não pertencia mais àquele lugar. No meio do deserto emocional em que Lana vivia, o destino trouxe um alento. Caio, um brasileiro que trabalhava como consultor para uma das empresas parceiras do Spark. Eles se conheceram em um evento beneficente onde Lana estava, como sempre, atuando como a esposa troféu. Ao ouvir o som do português nativo, os olhos de Lana brilharam pela primeira vez em meses. Caio era tudo o que Su-ho se recusava a ser: caloroso,
atento e genuinamente interessado no que Lana tinha a dizer. Eles conversaram por horas, rindo de piadas que só um brasileiro entenderia, e a conexão foi instantânea. Do outro lado do salão, Su-ho observava a cena com um ódio que ele não conseguia processar. Ver Lana relaxada, sorrindo e tocando o braço de outro homem despertou um monstro possessivo que ele nem sabia que possuía. O ciúme corroía suas entranhas como ácido. Ele não conseguia suportar a ideia de que outro homem pudesse ter acesso à alegria que ele mesmo tinha tentado apagar nela. Ele atravessou o salão com passos pesados e envolveu a cintura de Lana com uma força que deixaria marcas. Minha esposa já teve entretenimento suficiente por hoje, ele disse para Caio, o tom de voz tão baixo e perigoso que vários convidados ao redor pararam para olhar. Lana tentou se desvencilhar, mas o aperto dele era como uma algema de ferro. De volta à cobertura, a briga foi violenta. Su-ho acusou Lana de ser uma oportunista, de procurar substitutos enquanto ainda usava o sobrenome dele. Lana respondeu à altura, jogando na cara dele toda a hipocrisia de suas noites com a secretária. Você não tem o direito de sentir ciúmes do que você mesmo jogou fora, Su-ho. Ela gritou, a voz embargada pela mágoa. Su-ho a prensou contra a parede, a respiração ofegante, o rosto a centímetros do dela. Por um momento parecia que eles iriam se destruir ou se beijar novamente, com a mesma fúria de Paris. O controle dele estava por um fio, e Lana percebeu que, por trás de todo aquele ódio, Su-ho estava morrendo de medo de perdê-la para alguém que soubesse valorizá-la. A dinâmica entre o casal tornou-se uma guerra fria, insuportável após o incidente com Caio. Su-ho tornou-se obsessivo, monitorando cada passo de Lana sob o pretexto de segurança da empresa, enquanto Lana mergulhava cada vez mais fundo em seus estudos e em sua vida independente. No entanto, o passado traumático de Lana decidiu cobrar sua conta. Durante uma reunião de negócios na mansão principal dos Park, Lana deu de cara com o seu antigo host dad, o homem da câmera. Ele era, por uma ironia cruel do destino, um investidor menor que tentava desesperadamente um contrato com o grupo. Paxi ao vê-lo, Lana empalideceu, o tremor em suas mãos tornando-se visível para qualquer um que estivesse atento. Su-ho, que agora observava cada microexpressão de Lana com uma atenção quase doentia, percebeu a mudança instantaneamente. Ele viu o pânico puro nos olhos dela e a forma como ela recuou como se tivesse sido atingida por um raio. Sem pedir explicações na hora, Su-ho usou sua equipe de inteligência para investigar a fundo o histórico daquele homem com Lana. O que ele descobriu o deixou em um estado de fúria cega que ele nunca havia experimentado. Ao ver as provas da vigilância e do assédio que Lana sofrera, Su-ho sentiu um peso de culpa esmagador. Ele percebeu que, enquanto ele a chamava de oportunista e fria, ela estava fugindo de um monstro real e que ele, Su-ho, tinha sido apenas outro tipo de monstro na vida dela. Movido por um instinto de redenção violenta, Su-ho não apenas expulsou o homem do grupo Park, como garantiu que sua reputação e finanças fossem reduzidas a pó em menos de 48 horas. Foi o primeiro ato de proteção genuína que ele fez por ela, mas o fez em segredo. No entanto, o estrago entre eles já era profundo demais. Lana, cansada de ser um peão em jogos de homens poderosos, tomou a decisão que mudaria tudo. Ela não esperaria o final do contrato de 1 ano. Ela começou a preparar sua saída, decidida a provar para Su-ho e para o mundo que ela era a única dona do seu destino, deixando para trás um rastro de papéis que Su-ho encontraria tarde demais para impedir sua partida.